Oi pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês sobre mulheres na computação, mulheres na tecnologia. Quem me conhece sabe, eu sou a Camila Schutt, eu tenho um blog chamado Mulheres na Computação. Eu sou programadora, hoje eu tenho uma startup chamada Ponte 21, que é o braço educacional Mastertech. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria começar a nossa conversa aqui perguntando quem se considera uma mulher na tecnologia. Em geral, quando eu faço essa pergunta, ainda que em empresas de tecnologia, quase nenhuma menina levanta a mão. E aí você começa a perguntar, mas o que você faz? Ah, eu trabalho com teste, eu trabalho com qualidade, enfim. Ela, obviamente, é uma pessoa que trabalha com tecnologia, ela é uma mulher na tecnologia. E mais do que isso, eu tenho uma notícia para vocês. Todas somos mulheres na tecnologia. Por quê? Porque a gente vive no mundo de hoje. No mundo de hoje, a gente vive 24 horas colado no celular. A gente vive, morre, mata pelo nosso celular. A gente trabalha no mundo digital, a gente vive em rede social. Pessoal, não tem mais hoje como não ser da tecnologia. Não existe mais essa opção. Certo? Então, da próxima vez que perguntarem pra vocês se consideram mulheres na tecnologia, vocês vão falar o quê? Sim. Quero todas respondendo sim. Tá bom? Porque a gente pessoal, não achem, ainda tem um estereótipo muito forte atrelado a esse profissional da tecnologia, que é o menino de cabelo comprido, óculos, nerd, antissocial, que fala pouco. Isso não existe mais, tá bom, pessoal? Não existe mais. Então, daqui pra frente, todo mundo vai levantar a mãozinha quando eu fizer essa pergunta. Ok. Combinado? Isso, podemos continuar nossa conversa. Queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês. Começando que eu, apesar de ter demonstrado desde pequena essa vontade de programar, de construir coisas, enfim, meu pai trabalhava com isso, enfim, eu não fui fazer técnico, e eu acho que aqui tá o primeiro... Que na época eu não prestei atenção, pessoal, mas acho que aqui tá o primeiro lance de ser mulher na tecnologia. As meninas, em geral, elas não vão fazer técnico, elas não são estimuladas para isso. Então, apesar de eu ter demonstrado todo o interesse, eu não fui fazer técnico. Ninguém falou assim, põe a menina lá no técnico, ensina a menina eletrônica, deixa ela abrir o videogame. Pelo contrário, a maneira como a gente cria as meninas é diferente. Mas beleza, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Dado essa vontade, eu prestei vestibular, passei na Universidade de São Paulo. Meus pais, eu tenho uma irmã gêmea, meus pais não tinham como pagar a faculdade para as duas, então a gente se esforçou bastante para o colégio particular para a gente conseguir as duas entrarem numa faculdade pública. O plano deu certo, eu entrei em ciência da computação e eu vou contar já meu primeiro dia de aula. Bom, primeiro dia de aula foi tenso, não sei o que, blá blá blá, várias coisas aconteceram, mas resumindo, eu me encontrei, pessoal, era isso que eu queria fazer da minha vida. E foi muito louco, porque na primeira semana eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo ali, e eu saí de lá querendo mudar o mundo, assim. Então a faculdade foi realmente transformadora pra mim. Eu queria muito trabalhar na NASA. Me perguntei por quê? Não sei. Mentira, eu sei, porque eu li um livro e eu achava um máximo e, eu trabalhar na NASA. Então eu comecei o mestrado junto com a graduação, olha que louca, fiz todas as matérias, trabalhava com missão crítica e tal, foi super massa. Depois eu descobri que não era isso que eu queria fazer, que eu queria trabalhar com educação. O blog tava bombando, então nos primeiros 3 anos o blog foi meio morno, mas depois a temática estourou, então bombou, a gente vai conversar um pouco sobre ele. E, enfim, eu me envolvi com o Tech Innovation Challenge aqui no Brasil, que é o desafio de empreendedorismo em programação para meninas. A gente viu milhares de meninas, de fato, descobrirem tecnologia, então foi muito louco. O Tech Innovation, a gente também vai falar um pouco sobre ele. Enfim, eu estudei muito sobre isso. Hoje eu fui programadora, hoje eu sou CTO, que é o nome chique, a gente resolve os perrengues dos programadores, hoje a gente tem uma equipe. A Ponte 21 também fez o Mastertech, que é um imersivo de programação. Então, se você aí está com vontade de aprender a programar, digita aí no Google mastertech.tech e vão aprender.
Eu acho que de fato é uma revolução e daqui pra frente vai ser cada vez mais essencial, então não perca tempo. Certo? Bom, dito isso, vou voltar um pouco na minha história, assim, como que tudo começou. Eu cheguei no dia 8 de março de 2010 na faculdade. E eu vi a seguinte cena. Um professor um pouco idoso dando aula. E eu cheguei atrasada, olhei pro lado, sentei no cantinho. E aí ele começou a falar uns negócios, abriu um terminal, que eu nem sabia como que abria, uma tela preta. Eu falei, caraca, velho, e agora? Não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui. E aí fiquei meio desesperada e pensei, eu lembro até hoje que eu pensei, putz, vou ter que descolar um caderno, porque eu cheguei atrasada, ele deve ter explicado como que ele chegou aqui, né? Vou ter que achar um caderno. Vou pegar de uma menina que a letrinha é menor. E aí foi aí que eu olhei do lado e não tinham meninas, pessoal. Foi muito louco esse momento de cair minha ficha assim, tipo, caraca, velho. Eu tô aqui sozinha, eu não tô entendendo nada, e agora, como que vai ser? Passou um... Nossa! E eu lembro que acabou a aula e todo mundo saiu, ninguém falou comigo, e eu tipo, caraca, velho, ferrou. Não vai dar. Eu entrei no carro chorando, desesperada. Eu morava em Guarulhos na época, eu fui de São Paulo, pessoal, da cidade universitária, dá bem umas 2 horas, chorando. Chorei, falei, não vai dar. Mas minha mãe me deu o conselho mais sábio do mundo, que foi, filha, tenta uma semana. Se em uma semana você não gostar, eu vou ser a primeira a falar pra você ir embora. Mas tenta, tipo, você nem tentou. E eu, ai, tá bom. No final dessa uma semana eu já tava na Atlética, eu já tinha entendido, eu já tinha xingado meio mundo, enfim. A gente não pode, o primeiro obstáculo, ele às vezes parece o maior de todos. Disparado, meu primeiro dia de aula não foi o pior dia, mas a gente tem que resistir. Mas eu acho que além do conselho da minha mãe, uma das coisas que me segurou muito forte na faculdade foi uma foto da primeira turma de ciência da computação da universidade. Pessoas que tinham sentado nas mesmas cadeiras que eu, de 1971. E eu achei a foto e, pasmem, pessoal, tinham 70% de mulheres. E eu, tipo, quê? Eu fiz a cara que vocês fizeram agora. Tipo, quê? 70%? Como que pode em 71, que na minha cabeça a gente não era tão livre quanto a gente é hoje, ter 70% de mulheres e agora ter 3,7% que era eu? Pessoal, desde essa foto eu comecei a estudar tudo que aparecia na minha frente. Tudo! Tudo! Teoria feminista, história da matemática, história da computação, tudo. E o blog nasceu, porque eu queria um lugar onde eu pudesse escrever essas coisas e compartilhar. Outra coisa que o blog também servia é porque eu ia vendo muita coisa e eu falava assim, caraca, velho, isso vai mudar o mundo, eu preciso que todo mundo saiba. Só que você ia pegar a referência, era um menino branco do Vale do Silício que tinha escrito numa linguagem nada a ver, não tinha em português. Aqui não ia ser appealing pras meninas, sabe? Eu tinha um sentimento que meio da Emma Watson, que era, se eu não fizesse alguma coisa, quem que ia fazer? E se eu não fizesse agora, a gente ia... Ferrou, não ia dar mais tempo. Dado que eu era a única ali, então não tinha outra opção. Bom, comecei a escrever no blog, o blog bombou. E eu descobri várias coisas e são essas coisas que eu queria dividir um pouquinho com vocês. Né? Por que tem tão pouca gente? Uma das primeiras perguntas que eu quis responder com o blog era o quão generalizado era esse problema, ou será que era só na Universidade de São Paulo? E aí eu fui caçar um monte de dado. E uma das primeiras coisas que me surpreendeu foi que as mulheres estudam mais e por mais tempo. Então, em porcentagem, nós representamos quase 60% dos títulos de bacharéis que saem todo ano. Então, a gente estuda mais. E a gente estuda por mais tempo. Então, tem mais menina no mestrado que continua estudando. O tempo médio de estudo das mulheres é maior. Isso, geral, tá? Sem fazer recorte nenhum. Quando você vai para a ciência da computação, para bacharelado em ciência da computação, nos Estados Unidos, a gente é só 14%. Aqui no Brasil é bem menos, pessoal. Eu, por exemplo, me formei sozinha, então eu sou 3,7%.
Mas em média entram 10, 7%, tá? Então é menor ainda. Nos Estados Unidos essa discussão tá um pouquinho, a gente também vai conversar sobre isso, tá um pouquinho mais avançada. A gente parou de perguntar, por que a gente precisa colocar meninas? E já começou a discutir os comos. Então, esse número é um pouquinho maior, tá? Aqui no Brasil é pior ainda. E pra mim, o dado que mais me surpreendeu quando eu comecei a estudar tudo isso é que as meninas entram. Ciência da computação, por natureza, tem uma desistência alta. 23% dos estudantes que entram em ciência da computação desistem. Porque acham que vai entrar e jogar videogame e, na real, a gente faz matemática. Então, é complexo. Das meninas, 79% das meninas desistem. E, obviamente, que tem o lance de estatísticas de números pequenos, né? Que se tem 3 meninas e uma desiste, a porcentagem é maior. Mas isso não esconde o problema. Afinal, o fato de entrar 3 meninas e a estatística ter um número pequeno já é errado, certo? Então, esse número também sempre mexeu muito comigo, porque eu comecei a trabalhar com inserção de jovens. Então, eu trabalhava com muita menina de ensino médio mostrando o que era aquilo para elas. E o que ia adiantar se elas entrassem e aí elas tivessem que desistir porque era muito ruim. Não fazia sentido nenhum. Então, pra mim foi bem complexo quando eu descobri esse número. E eu conto pra todo mundo. Outro problema que muita gente não comenta muito e que ele tá ligado é porque a gente tem um problema de inserção. Então, entram poucas meninas, mas as meninas sobem menos também. Então, se você for olhar em cargos executivos nas 100 maiores empresas de tecnologia, só 6% são mulheres. Então, tem uma dificuldade de ascensão, por inúmeros motivos. Alguns que são conhecidos além da área de tecnologia, por exemplo, a maternidade. Enfim, tem vários gargalos aí. Mas é muito louco, a gente tem que começar a trabalhar isso para que a gente tenha tanto uma inserção como uma ascensão. Aí eu lembro que no começo da minha carreira eu fiz muito freela, né? Então, fazer uns trabalhos lá, fazer umas startups aqui, uns apps aqui, enfim. E aí, na minha cabeça, quando eu comecei a estudar tal, porque essas empresas grandes são chatas, elas são idiotas, elas são, enfim, não dão liberdade. Eu aposto que se eu for olhar as startups, vai ter muito mais mulher, porque startup é muito mais legal. E para o meu desânimo, para as startups, tem um dado, né? O único dado que existe nesse sentido, tem pouco estudo sobre isso, viu, pessoal? Do GEM, que é o Global Entrepreneurship, que é das startups que receberam investimento, 8% só são lideradas por mulheres. Então, de 6 para 8 não mudou nada, é generalizado, independe de se é grande ou se é pequeno, se é país desenvolvido, em desenvolvimento. Todo mundo tem um gargalo muito grande nessa discussão de gênero em tecnologia. Mas eu acho que o fato de saber que nem sempre foi assim me motivou muito, pessoal. Como eu disse pra vocês, o lance da foto foi o que me manteve de pé a faculdade inteira. E mais do que isso, eu contava pra todo mundo a história de várias mulheres que tinham passado pelo mundo da tecnologia. Isso me motivava muito e motivava as outras meninas. Assim, eu percebia que saber que eu fazia, por exemplo, já ajudava elas, mas que a Ada Lovelace, que é a primeira história que eu quero contar pra vocês, cara, a Ada Lovelace foi o primeiro ser humano que falou em programação, e era uma mulher. Então, se alguém virar pra mim e falar assim, amiga, mulher no programa, eu vou falar, você calha a sua boca. Quem começou tudo isso, e isso só existe por causa de uma mulher. Então, Só que quem é que dá essa confiança pra menina de 17 anos? Eu não tinha essa confiança. Hoje, com o tempo, eu consegui fazer as pazes com a minha roupa, com maquiagem, com cabelo. No meu primeiro ano da faculdade, eu queria só ser igual a todo mundo. Eu queria passar desapercebida. Porque é complexo você ser o diferente, pessoal. E eu acho que o blog ajudou muito nisso. O blog nasceu em 2010, no primeiro ano da faculdade. E essa tentativa de mostrar que a gente não estava sozinha e ajudar, ainda que a distância, motivou muitas meninas. Assim, eu cansei de receber convite de formatura. Tipo, vem na minha formatura porque você me ajudou a me você foi minha melhor amiga durante a graduação. Muito louco. Então o blog contava essas histórias. E a gente pesquisou muito sobre isso. Eu vou falar várias histórias, mas antes da gente começar propriamente dita nas histórias, eu queria discutir alguns porquês, que todo mundo me pergunta. Tá, beleza, por que tem pouco então? Tem algumas razões que eu fui descobrindo ao longo do blog, estudando, me envolvendo com causas, que eu vou dividir com vocês. A primeira que eu queria conversar.
desigualdade na criação e construção dos gêneros, pessoal. Isso é muito louco e eu vou dar um exemplo prático pra vocês, pessoal, tá bom? Meu pai, todo final de semana, entrava debaixo do carro pra arrumar o carro com os meus primos. E eles saíam pintados de graxa e dando risada, e ele abria. E eu, tipo, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Que chato ficar aqui cuidando dessas bonecas que não fazem nada. E eu, todo final de semana, pedia: pai, por favor, deixa eu entrar debaixo do carro com vocês, eu também queria fazer isso. E sabe o que ele falava? Não, filha, não pode, sua mãe vai sujar, sua mãe vai me matar se você sujar sua roupa. Como que você vai entrar debaixo do carro com eles? E esse é o exemplo clássico, pessoal. As meninas, elas são protegidas. E não entendam isso, não me levem a mal, mas a gente não deixa que as meninas errem. Ou quando elas erram, a gente já... Ai, meu Deus, ajuda a menina! A gente super protege essas meninas e aí a gente fica com medo de errar. A gente tem que ser perfeita, a gente tem que ser boa esposa, a gente tem que ser boa namorada, a gente tem que ser boa profissional. Isso começa a dar uma pressão tão... Constrói um gênero que está sendo criado para não errar. E quando você está trabalhando com inovação, com tecnologia, com empreendedorismo, ferrou, pessoal. Você tem medo de errar, você não dá um passo. Quem programa, perguntem para qualquer pessoa que programa. E você já compilou algum código sem errar nada? Pessoal, é impossível. Se ele falar sim, você manda ele calar a boca, que é mentira. É mentira, pessoal. Você roda um código, falta um ponto e vírgula. Você aprende a lidar com o erro. O erro faz parte do processo de criação. Só que quando você tem desde o berço isso arraigado, é muito forte, pessoal. É muito difícil, tá? Então, tem um outro exemplo ótimo, que eu era meio ogra quando criança. Então, eu ganhava boneca, brincava um pouco, chato. Arrancava a perna, arrancava a cabeça. E aí, meu pai fazia o quê? Ai, filhotinha, vem cá que o papai arruma. Pode deixar que o papai põe. Para os meninos, se o menino estourasse o carrinho de controle remoto na parede, era: seu filho da mãe, você se vira para arrumar isso. Não quero nem saber, você não vai ganhar outro. E aí ele ia ter que se virar. Ele entendia que ele era capaz de passar para a menina: então, querida, deixa que o homem arruma, certo? Então a gente super mega protege as meninas. E a gente não pode fazer isso, tá? Outro motivo, segundo motivo. O estereótipo é muito forte e é muito louco, assim. Se eu mostrasse uma foto de uma foto minha e perguntasse o que eu faço, as meninas, e a gente faz isso. Menina de 7 anos que não tem noção no mercado, pessoal. Ela nunca fala que eu faço computação. Agora, quando eu mostro, quando eu falo assim: beleza, vocês acham que eu faço jornalismo, que eu faço marketing, sei lá. Agora me descreve um profissional de tecnologia. Ferrou, pessoal. Elas descrevem o nerd máximo de cabelo comprido, óculos, que é antissocial, que trabalha 24 horas. O dia a dia do trabalho do cara, então, ela nunca vai querer fazer aquilo. Por quê? Porque ele trabalha 24 horas, ele passa o dia de frente ao computador, aí é muito chata. As meninas abominam essa rotina. Você acha que ela vai querer fazer isso? Óbvio que não. Então, o estereótipo dessa área ele foi muito arraigado e eu não estou falando que ele deixou de ser verdade. Mas ele é muito diferente hoje. A gente ainda arrasta o estereótipo do Matrix, manja? Que é a telinha preta com a letrinha verde, passando, o cara é super nerd, meio robótico. Pessoal, tecnologia hoje é tudo. Tipo, eu faço tecnologia. Um monte de amiga. A gente tem que começar a tirar esse estereótipo. Que tá muito atrelado, inclusive, quando a gente pergunta pra vocês: quem que se considera mulher na tecnologia? E aí você não levanta a mão porque você tem medo. Porque você fala assim: não, eu não sou aquele nerd de cabelo comprido e óculos que... Eu não sou de tecnologia, porque pra ser de tecnologia eu preciso ser isso, certo? Então é muito, muito louco. Estereótipo. Segundo motivo que é muito... Depois digitem no Google aí. Como eram feitas... como foi feita a transição do computador, que era científico, para o computador de uso pessoal. O grande responsável foi o Apple II, que é um computador da Mac, né, da Apple. E nos anos 80, 84 mais ou menos, ele chegou na casa das pessoas. Porque até então, pessoal, ele era usado para guerra, ele era usado para pesquisa científica. Então, quem fazia isso trabalhava com computador. Não existia o computador para jogar, o computador para guardar foto. Não existia isso, computador doméstico, né, para uso pessoal. Aí, nos anos 80, a Apple foi lá e lançou o Apple II.
Qual é a minha grande... Eu amo a Apple, pessoal, eu amo o Mac, amo tudo, mas minha grande crítica foi o tanto que como eles fizeram o marketing. Porque o computador pessoal acabou se tornando o brinquedo do menino. Ele ia pro computador, pro quarto do pai, pro escritório do pai, ele ia pro escritório, pro quarto do menino, e a menina é obrigada, tipo, agora eu posso usar um pouco, eu posso usar no contraturno enquanto você não tá usando, meu irmão, para poder brincar. Virou o brinquedo do menino. Muito louco isso. E as propagandas, pessoal, dá nervo. Fico nervosa. Digita no YouTube depois. Propagandas Apple II. Dá vontade de se matar. Anos 80, né? Vou contar a enredo de todas elas resumidamente, tá? Menino precisa de um computador, porque ele será astronauta e ele vai ganhar o mundo sabendo que ele sabe mexer no computador. E aí ele tá lindinho lá, o menininho bonitinho, sai do ônibus, entra na sala tem a sala de computadores, aí ele está do lado de uma menininha. Aí ele, e a locução, porque ele vai ser o máximo, porque ele é engenheiro, porque ele vai mudar o mundo e com computadores e blá blá blá. Aí a menina olha pro lado e começa a conversar com uma amiguinha. Ele vai lá, aperta um botão, pessoal. O computador da menina quase explode. Ela olha para o computador e tipo, o que vou fazer agora? Ela olha pro lado e pede ajuda pra ele vai lá, aperta outro botão e o computador conserta. E ela saiu, a menina saiu de fraca, que precisa pedir ajuda, e o menino de, olha como ele é maravilhoso, em um botão ele controla. Pessoal, isso arregou de uma maneira que até hoje a gente colhe os frutos disso. E teve trocentas, mas era tipo propaganda de cerveja e cigarro, sabe? Mesma coisa. Super mega machista, brinquedo do menino. Então, isso é outra razão, o marketing deu uma ferrada na gente. Outra coisa, quem já ouviu falar de síndrome do impostor? Se não ouviu, anota síndrome do impostor e dá um Google lá, porque é mega importante. O que é síndrome do impostor? Todo mundo está suscetível a isso, tá bom? Homens e mulheres, mas pela nossa construção de gênero, as mulheres são mais suscetíveis. E o que é a síndrome do impostor? É você achar que você nunca é boa o suficiente. Que as outras pessoas são sempre melhores do que você. Que as outras pessoas, nossa, olha como ele fez mais rápido, olha como ele é melhor, olha, eu não sirvo pra isso mesmo. Isso é péssimo, pessoal. E por que é impostor? Porque em geral você é melhor do que quase todo mundo. E as mulheres têm isso muito arraigado, assim, pra gente falar assim, nossa, eu sou muito boa nisso, a gente tem que ser muito boa, pessoal. Tem uma pessoa que a mulher só vai aplicar pra uma vaga se ela cumprir 100% dos requisitos. O homem deu 40%, ele manda o currículo. Agora, pensa isso aplicado na área de tecnologia, onde as job descriptions são bizarras. E são do tipo, 3 idiomas, 5 linguagens de programação com proficiência, vários frameworks. Pessoal, é impossível você completar 100% de uma job description de tecnologia. É muito complexo. Então, as meninas acabam reverberando isso. E eu vou dar um exemplo mega pessoal agora, que eu me formei entre os 3 melhores alunos da turma e eu demorei muito tempo para conseguir falar isso. Mas o Google me ligou para me convidar para participar de um processo. E eu lembro até hoje que eu falei assim, não vou passar. E aí todo mundo tipo, oi? Como não vai passar? Se você não passar, quem que vai passar? E aí eu lembro até hoje que quando esfregaram isso na minha cara, que caiu a minha ficha. Eu não me sentia nem um pingo capaz, apesar da sociedade inteira estar falando, Camila, você está numa das melhores universidades, você é boa, você se formou, você se dedicou para isso. Eu não achava que eu era capaz. Simples assim. E eu tava me boicotando. Qual que é o principal gargalo da síndrome do impostor? Primeiro que não tem cura. A cura é você escancarar isso, falar sobre isso, tentar entender, identificar esses momentos em que você se boicota, mas não tem cura, não tem jeito. Mas o principal problema é que você se boicota. Eu, por exemplo, eu quase não fui fazer. Tipo, não adianta fazer entrevista do Google, eu não vou passar. Então, você acaba perdendo umas puta oportunidade por causa de besteira, por causa de. Porque você se considera incapaz, certo? Então a gente não pode deixar isso acontecer com a gente. A cura é você saber que isso existe, que você tá suscetível, mas é discutir, certo, pessoal? É pedir ajuda, é entender como que você pode se livrar disso, tá? Mas não tem muito o que fazer, não. Isso é outro motivo, síndrome do impostor. E por último, que aí eu já vou emendar nas histórias maravilhosas que eu tenho pra contar pra vocês antes de ir embora, pra vocês poderem ficar com essas inspirações maravilhosas, é que hoje, pessoal,
Por que uma menina faria tecnologia se a mãe dela não faz isso, a irmã dela não faz isso, a prima dela não faz isso? Ela não tem grandes exemplos na TV que façam isso. Pelo contrário, você fala, ai, quem são os bons caras de tecnologia? É o menino branco do Vale do Silício, pessoal. É o Mark Zuckerberg, é o Bill Gates, é o Steve Jobs, que começaram a programar com 5 anos. Eu recebo e-mail, pessoal, todos os dias de menina, menino, de qualquer idade, de 16 até 40 mil anos, falando, ai, não dá mais tempo, né? Mano, que tecnologia é essa que a gente tá criando que faz um jovem de 18 anos achar que não dá mais tempo? É muito cruel, pessoal. Então não se boicotem e procurem, fuçem exemplos. Eu vou dar vários aqui pra vocês, tá? Se inspirem nessas pessoas, estudem, entendam a história delas, porque isso vai motivar muito vocês. A primeira que eu já até falei foi a Ada Lovelace, que ela me ajudou muito, porque se alguém vinha falar assim, ai, menina, não sabe programar, eu falava, sabe por que você tá programando? Porque uma mulher inventou isso. Então, Ada Lovelace, depois procurem lá, é muito massa. A história dela ela era filha do Lord Byron e tá, é muito legal a história dela. E ela entendeu o processo de algoritmo procedural fazendo tapete, que era uma atividade super feminina, né, na época dela. Então, super legal a história dela, procurem Ada Lovelace. Outra história muito, muito massa que eu conto pra todo mundo e tem série no Netflix sobre isso, chama The Bletchley Park. O que é isso? Tem 2 séries muito boas, tem um filme e uma série que vocês têm que ver, um pra achar legal e outro pra criticar. Primeiro, no Netflix tem uma série que chama The Bletchley Circle, que são sobre as mulheres, que eu vou contar a história agora e contem, é muito, muito legal, super suspense, é muito legal. E o outro todo mundo deve ter visto aquele filme O Jogo da Imitação, que é a história do Turing. E lá, pessoal, quantas mulheres tinham no filme? Uma, que era a Joan, que só aparece no filme porque ela casou com o Turing. Porque senão também iam ter apagado ela. Só que é tudo mentira, pessoal, porque no Bletchley Park trabalhavam só mulheres. E por que só mulheres? Porque era a época da guerra, pessoal. Na época da guerra, tinha como a pessoa tá em 2 lugares separados? Não, não tinha. E os homens estavam lutando. Então, quem fazia tecnologia? Quem fazia tudo, na real? Mulheres! Parabéns! Então, 70% do código que estava trabalhando com criptografia eram mulheres. Simplesmente porque não tinham homens em terra podendo fazer isso. E eles apagaram a história dessas meninas, dessas mulheres, que eram super jovens, que foram fazer essas coisas muito jovens. Então, pesquisem a história do Bletchley Park. A Sue Black é uma mega representante feminista da tecnologia maravilhosa, que estudou pra caramba, escreveu um livro, ela é muito diva. Procurem a história dessas mulheres, pessoal. Elas que salvaram a gente da guerra, inclusive, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quebrando o código dos alemães. Então, procurem sobre elas, porque elas são maravilhosas. Outra história que eu acho maravilhosa é da Hedy Lamarr. Ela era apenas atriz de Hollywood e inventou Wi-Fi. Eu acho que essa é muito legal essa história e eu usei ela muitas vezes. Por quê? Porque na USP tinha uma piadinha que era assim, e tem que escolher, ou é bonito ou é da engenharia. E eu não me abatia, mas em geral, quando a pessoa vinha, tipo, mano, cala sua boquinha e vai pesquisar quem é Hedy Lamarr e não enche o meu saco. Afinal, ela foi considerada por muitos anos a mulher mais bonita do mundo. E ela inventou Wi-Fi. Quem vive sem Wi-Fi hoje? Graças à atriz de Hollywood linda, maravilhosa, que pode ser bonita, que pode ser bela, recatada, do lar e muito inteligente e não enche o saco criando estereótipos para as mulheres. Tá bom? Isso é uma história. Hedy Lamarr, digitei no Google, a maravilhosa história dela. E por último, a última história que eu vou contar, que eu já tô... Não, vou contar mais 2 histórias que meu tempo já tá, ó. Uma história. Manja o Apollo 11... tipo, o primeiro foguete que chegou na Lua, quem fez todo o programa, quem liderou tudo, foi uma menina. E era literalmente uma menina, a Margaret Hamilton. Ela era mega, 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 mega jovem e ela fazia, na época não tinha computação, ela fazia matemática. E ela foi fazer um estágio X, numa repartição X, que não sabia o que ia fazer. E aí ela começou a trabalhar para escrever software, porque ela era a única que tinha.
E aí ela foi trabalhar para escrever o software da Apollo 11. Muito legal. Então ela é um ótimo exemplo. Ela escreveu sozinha, com uma equipe depois, mas ela liderou essa equipe maravilhosa. Margaret Hamilton. E a última história que eu quero contar pra vocês, antes da gente acabar, é da Stephanie Steve. Essa mulher, pessoal, e por que é Stephanie Steve? Porque ela, nos anos 60, ela fez uma software house remota só para mulheres. Como? Vou explicar. Época da guerra, quem estava trabalhando novamente? Mulheres, porque não tinham homens para isso, não é mesmo? Aí, estavam trabalhando. Até o momento em que homens voltam da guerra e ferram com a vida daquelas mulheres que estavam estudando, trabalhando, sendo felizes. E manda todo mundo voltar para casa de novo. E aí ela, tipo, mano, como eu vou sobreviver sem trabalhar? E o meu dinheirinho, certo? E os projetos? E aí ela inventa o termo freelance, inclusive, mas ela inventa uma maneira de começar a trabalhar remoto. Então eles trocavam, então eram 300 mulheres, que trocavam telegramas com fluxogramas e cartões perfurados para desenvolver. Um minuto de silêncio para essas pessoas. Maravilhosas, pessoal. Presta atenção. Mulher nos anos 60 vai lá e me faz um negócio desse. E o mais legal de tudo é que ela bombou muito. Mas ela bombou muito depois de um episódio super mega triste, que foi o marido, ela tava triste lá, que não conseguia projeto, e aí o marido virou e falou assim: ai, Stephanie, ninguém vai comprar projeto de uma mulher. E ela, tipo, oi? Mudou o nome. Ela passou a assinar todas as propostas como Steve. Por isso que hoje todo mundo chama ela de Stephanie Steve Shirley, porque o nome dela era Stephanie Shirley, ela começou a assinar como Steve. E bombou. Ela, inclusive, tem um TED maravilhoso que ela zoa a Boeing, porque a Boeing só aceitou depois que ela começou a mandar as propostas como Steve. E ela tira mal sarro, tipo, Boeing, não vou nem contar que quem fez todos os seus softwares, seus primeiros softwares eram mulheres. Ai, maravilhosa, num TED ela falou isso. Enfim, ela era muito diva e aí ela vendeu, não faz muito tempo, a Software House por trocentas zilhões de libras esterlinas. E ela fala, olha que lindo, que na verdade ela ficou muito feliz porque ela deixou muitas mulheres milionárias. E essas mulheres iam fazer o bem, porque quando você deixa uma mulher rica, você deixa uma família inteira rica. Quando você deixa um homem rico, não necessariamente. Maravilhosa! Enfim, essa história me inspira pra caramba e eu conto pra todo mundo porque essa mulher tinha que ser presidente da Inglaterra, certo? Ela é maravilhosa. Procurem, Stephanie Steve Shirley, quase não tem coisa escrita em português dela. Maravilhosa. Certo? Por último, antes de eu acabar, eu queria conversar com o que a gente pode fazer pra melhorar daqui pra frente, certo? O que eu tenho feito. Eu acredito muito que a gente tem que inspirar a próxima geração, então a gente tem que contar pra elas o que é tecnologia, o que dá pra fazer com tecnologia. A gente tem que tirar esse estereótipo, ainda na infância, até o colegial, assim, porque senão ela não vai fazer tecnologia. O coração é que daqui pra frente, pessoal, fazer tecnologia não vai só excluir as meninas dessa área, vai excluir de tudo. Hoje em dia tudo é tecnologia, pessoal. Pra você ser um veterinário, pra você ser um jornalista, tudo envolve tecnologia. E vai ser um mega diferencial, é que nem falar inglês. Hoje é meio tipo, você não fala inglês? Certo? Não é mais, ele fala inglês. Vai ser a mesma coisa com programação, pessoal. Então, se a gente começar a tirar as meninas dessa área e afastar elas desse interesse, ferrou! A gente não tá ferrando a vida delas só na área de tecnologia. A gente está tirando elas de todas potenciais áreas. Certo? Então, a gente tem que começar a inspirar elas. Para isso, tem o Tech Innovation Challenge Brasil, que tá bombando aí. Entrem no site, procurem. É um desafio de empreendedorismo em programação só para meninas. Procurem no Mastertech, a gente tem vários cursos, a gente tem tentado desmistificar esse mundo da tecnologia, porque os pilares que eu acredito é que a gente tem que trabalhar com criança e jovem, a gente tem que inspirar, a gente tem que dar projetos reais, onde eles veem o impacto deles, e principalmente, pessoal, trabalhar para que tecnologia seja mostrada como um meio e não como um fim. Quando a gente mostra a tecnologia só como, você tem que aprender a programar porque programar é legal, isso não atrai 90% do mundo. O que atrai 90% do mundo é
Você pode tirar suas ideias da sua cabeça e espalhar para o mundo. Você pode resolver os problemas da sua comunidade. Você pode fazer milhões de coisas diferentes. Então, a gente tem que começar a desmistificar isso de que tecnologia é um meio, de que tecnologia é um fim. Tecnologia tem que ser um meio, pessoal, para a gente conseguir fazer as nossas coisas. Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu vou deixar algumas referências para vocês lerem e se informarem. Tem O Sexo Mais Rico, da Lisa Mundi, é um livro ótimo, leiam. Tem o The Secret Thoughts of Successful Women, que é o primeiro livro da Valerie Young, que falou de síndrome do impostor. Leiam, pessoal, muda a vida. Você começa a repensar várias coisas, você mesmo se boicota, enfim. Tem o Lean In, que eu tenho as minhas restrições, mas ele é legal. E tem o Unlocking the Clubhouse, que também é muito massa. Então é isso, pessoal. Obrigada por tudo. Continuem na luta e eu tenho certeza que a gente vai mudar o mundo com mais mulheres, educação e diversidade. Um beijo.